Eu me chamo Vanessa Juliana, sou discente do curso de graduação Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Estácio de Sá, unidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e hoje eu recebo a professora Mara Jeane, do Grupo Ânima, da Unisociesc, Joinville, Santa Catarina, para conversarmos um pouco sobre a relação educador-educando no processo de formação dos sujeitos. A professora Mara, que é mestre em educação, é membro do Observatório Indígena, pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Sociológicas Pierre Bourdieu, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é especialista em gestão de organizações educacionais e inovação tecnológica pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação. Na educação superior, leciona a disciplina de metodologia científica nos cursos de pós-graduação em Engenharia da Qualidade e Engenharia de Suprimentos, na Unisociesc. Na graduação, é docente nos cursos de Pedagogia, Sistemas da Informação, Engenharia e Direito, e coordenadora do projeto de extensão Contando Histórias e Cantando Poesias. Professora Mara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sempre fico feliz quando posso falar de educação. Que bom, obrigada por ter aceito, participar desse momento, que é um momento importante da minha formação. Essa entrevista, ela é um requisito parcial da disciplina Filosofia da Educação, da prática como componente curricular. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Fique à vontade para responder de acordo com aquilo que é a sua prática e são os seus fundamentos. Então, a primeira pergunta é: qual o papel do docente na formação do sujeito? Bom, eu vou responder agora considerando que sou professora do curso de Pedagogia, né? E além dos outros cursos, né? Leciono hoje para Pedagogia também. E leciono uma disciplina chamada, nós chamamos de UC, porque é uma unidade curricular, né? Chamada Alfabetização e Letramento. E eu tenho muito claro para mim, principalmente por esse ponto de vista, que o papel do professor é mediação. O papel do professor é mediação nos processos de aprendizagem. O professor ouve, observa, propõe, orienta, apoia, corrige quando é necessário, mas deixa brilhar, né? O estudante é protagonista da sua aprendizagem, ele precisa brilhar, é ele que tem que tomar posse, né, de uma maneira consciente da sua aprendizagem, e não importa a idade, não importa o nível, o estudante é protagonista. E quais que são as principais reflexões acerca de um aluno que um professor não pode nunca esquecer? Bom, para mim, eu repito, ele é protagonista, o aluno é protagonista. Sendo protagonista, todos devem ser alcançados, devem ser vistos, devem ser ouvidos. A partir disso, o contexto do estudante deve ser considerado. O contexto do estudante deve ser considerado. A assimetria do conhecimento é fato, assim como a assimetria também no desenvolvimento do estudante, né, da aprendizagem. Então, cada qual tem o seu momento. Quando as dificuldades são detectadas e vão para além do que se está previsto, o professor precisa buscar ajuda numa rede de apoio, né, a rede de equipe multidisciplinar, etc. e tal. Mas o estudante precisa ser considerado como no coletivo, mas como também um individual. Ele precisa ser visto dentro das suas particularidades, das suas diversidades. No seu mestrado, eu vi que você estudou sobre o acesso e permanência do estudante indígena ao ensino superior, né? Como que a sua pesquisa de mestrado se relaciona com essas duas perguntas iniciais que eu fiz aqui, do papel do docente, né, que você já falou, então esse papel de orientador, de mediador, né, cujo estudante é o protagonista,
e as principais reflexões acerca desse estudante, então, o estudante indígena, com essa particularidade, né, de ser um estudante indígena no ensino superior. Eu defendo, nesse momento, o acesso, que é o que tem de prioridade. Ele precisa acessar, né? Ele precisa acessar o ensino superior. Ele precisa de condições para acesso. E isso acontecendo, ele precisa ser respeitado como um ser completo, que vem com histórias, que vem com uma cultura importante, que vem com sabedoria, a ser compartilhada. Nesse momento, eu também junto ao conceito de acesso, eu junto o conceito de inclusão, a partir de Mantoan, né? Uma autora que defende, eu concordo com o posicionamento dela, que quando nós falamos de inclusão, né, não é uma inclusão de respeito às diversidades, né, e de dar condições para que esse estudante possa agir, interagir, sendo respeitado, né, jamais subjugado. Bom, você já citou, né, uma autora que está na base dessa compreensão, né, a respeito da inclusão. Que outros autores, que pensadores, né, lhe auxiliam nesse processo de compreensão da condição dos sujeitos da educação? Bom, meu aporte teórico, desde meu mestrado, é Paulo Freire, importante educador brasileiro, que pensou a educação de uma maneira para todos, né? Uma educação inclusiva também, né? Se é para todos é inclusiva, entende-se que sim, né? E o estudante como sujeito, né? O sujeito do seu processo. Outras duas pensadoras agora que fazem a diferença na minha vida hoje, por eu estar bem direcionada na área da pedagogia, Emília Ferreiro, né, e Magda Soares, que também consideram o aluno como um ser crítico, né, que precisa de aporte para esse desenvolvimento maior da criticidade, né, e elas apoiam a alfabetização e o letramento. E isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com as séries iniciais, né, não apenas alfabetizar e letrar. Considerando isso que você falou, né, desde a primeira questão até aqui, com esse aporte teórico metodológico, né, que fundamenta a sua prática docente, como que acontecem as relações interpessoais na sala de aula entre a professora Mara e os estudantes que fazem parte desses processos formativos em sala de aula? Os estudantes, para mim, em sala de aula, eles são a parte mais importante, e eu preciso de uma aula com muita interação, é uma necessidade. Para mim, quando não há interação, falta, alguma coisa errada está acontecendo. E essa interação a gente faz através do diálogo, através das leituras, através por meio dos posicionamentos, que por vezes, bem baseados no senso comum, mas também devem ser respeitados e considerados para que ele consiga ultrapassar essa fase, né, e ir adiante, porque ele busca, né, como eu sou professora no ensino superior, o estudante que está ali comigo busca uma educação diferenciada, né, e eu preciso que ele reaja e que ele interaja nessa leitura de mundo que a gente precisa fazer em relação à educação, principalmente nos cursos de pedagogia. Então, são aulas bastante, são trocas, né, são aulas bastante mediadas aí pelo conhecimento, pelas práticas, mas sempre consciente do papel que o professor tem no incentivo do seu aluno a pensar criticamente a sociedade em que vivemos, né? E pensando criticamente, ele se desenvolvendo assim, eles serão professores críticos também. E essa é a ideia, que eles sejam protagonistas
enquanto estudantes, mas que quando cheguem às nossas salas de aula possam fazer a diferença na vida dos estudantes que estarão ali sob responsabilidade deles. Então, as nossas aulas hoje, né, estamos no virtual, né, são aulas, não são gravadas, são aulas onde acontece mesmo assim a interação, uma nova maneira de se colocar diante da situação que nós passamos hoje, na situação mundial. É diferente, não vou dizer que é ruim, pior ou melhor, vou dizer que é diferente. E nós lidamos hoje com essa diversidade também na maneira de trabalhar os conteúdos, né, de trabalhar as propostas, de uma maneira bem interativa. As nossas aulas, elas têm, na Unisociesc, elas estão num objetivo bem interativo, sabe? E aí a gente faz oficinas. Nós temos oficinas de conhecimento científico, nós temos oficinas de desempenho, onde eles vão para a prática, nós temos simulações, então cada aula nós temos atividades muito diferentes. Não vai me ver falando muito tempo, elas estão sempre agindo. Então, são aulas onde o professor não é o centro, e sim o estudante, a aprendizagem e o estudante. Professora Mara, como eu falei no início da nossa entrevista, eu sou estudante do curso de licenciatura em artes visuais, né? E aí, ouvindo você falar aqui sobre os autores, né, que estão na base da sua prática docente, e especialmente Paulo Freire, né? Nos últimos tempos, nós temos enfrentado uma onda conservadora no nosso país, né? Que tem, de uma maneira bastante perversa, eu diria, né, feito críticas descabidas na tentativa, né, de descaracterizar essa educação emancipatória e libertária que está na base, né, que é o cerne da pedagogia freiriana, né? Que mensagem que você poderia trazer, né, já para finalizar a nossa entrevista, para futuros docentes, né, para os hoje licenciandos como eu, futuros professores e professoras que possam assistir essa nossa entrevista, né, acerca da educação nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando no nosso país. Estudem, busquem o conhecimento liberta. E quando nós somos conhecedores, né, dos nossos direitos, do nosso papel na sociedade, conhecedores de que temos o direito de pensar, nós temos o direito de defender as nossas ideias, isso é do ser humano, a gente precisa fazer isso, né? É o conhecimento que nos dá essa liberdade. E quanto mais conhecimento, mais nós vamos nos ficar indignados diante das atrocidades que acontecem. Um país onde as pessoas não ficam indignadas com a morte ao redor é muito triste, né? A morte do outro, a morte física, psicológica, né? A morte de alma. E nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Paulo Freire já dizia que nós não somos nada sem o outro, né? Vou parafrasear aqui, vou colocar algumas coisas minhas. Nós não somos nada sem o outro. Nós precisamos do outro, né? Nem que seja para um sorriso, para alegrar o dia, para troca de conhecimento, enfim. É o conhecimento, não adianta. Conhecimento liberta, já dizia Paulo Freire, liberta, e nós somos responsáveis pela nossa libertação também, e a dos outros, não acredito na libertação dos outros, mas em promover momentos, né, de reflexão para que o outro se reconheça enquanto cidadão. Gostaria de agradecer a sua participação, esse momento rico, né, de compartilhar com você um pouco, né, das suas experiências, um pouco dos fundamentos da sua prática docente e, especialmente, né, eu que estou nesse processo de formação também, é mais um processo
de formação no qual eu estou envolvida, né, e que consigo perceber, não apenas a partir da nossa conversa hoje, mas da trajetória que nos traz até aqui, né, a relação que existe entre educadoras que somos, né, tanto eu como você, aí na Unisociesc, de compreender de fato que, como disse Paulo Freire, a educação é um ato de amor e de liberdade, né? Então, eu agradeço também por esse seu ato de amor que me forma e que se forma nesse momento em que nós estamos trocando aqui para cumprimento desse requisito da disciplina Filosofia da Educação. Muito obrigada e que a gente possa ter outras oportunidades de troca dessas ideias. Gratidão, eu que agradeço.